Furiharai é um termo interessante e nós podemos vislumbrar uma série de estruturas e condições a partir dessa única expressão. Furi, de furu, significa vibrar e harai, varrer. Em verdade, não significa varrer vibrando, e sim criar uma condição para que através de um movimento você descubra o que existe por trás de outro movimento. Vamos entender melhor. Imagine que exista uma grama ou um pequeno arbusto. O meu movimento tem que fazer com que daí saiam ou não bichos, serpentes. Né? Era como os professores falavam, movimentar o arbusto para ver se daí sai alguma cobra, alguma serpente. Em outras palavras, é você instigar no adversário algum tipo de reação para que possa facilitar a estrutura do seu movimento. Principalmente quando você não conhece o seu oponente, que era o caso dos grandes confrontos antigamente, você não sabia a que você estava enfrentando. Então, determinados movimentos antecipados favoreciam a elaboração de uma coordenada linha de observação para saber quem é o outro. A isso chamaram de Furiharai no Ho, neste caso, e uma série de outras estruturas que acompanham também o termo de Rei-Ho. Este termo, que significa método do soldado, ele foi visto durante muitos anos ou muitas décadas e séculos como uma medida necessária para se compreender a outra parte ou o outro lado do combate. Então nós podemos ver Furiharai primariamente sobre o aspecto da emoção. O Furiharai vai elaborar duas linhas ou duas vertentes de estruturação do pensamento. Seja ele em energia, ou seja, em um movimento espiral, que vai se acelerar e se autoconsumir, ou um movimento determinado em helicoidal ou tensão, um movimento que a sua tendência é se repetir. Quando observamos esses dois aspectos dentro da linha cognitiva humana ou das reações humanas, nós podemos dizer que as emoções são classificadas como energia ou espirais e os sentimentos são classificados como tensões ou helicoidais. Se nós levarmos isso ao campo do entendimento de maneira mais fácil, nós podemos dizer, por exemplo, que a raiva é uma emoção e o ódio é um sentimento. A raiva pode ser momentânea, se acelerar e se dissipar, e o ódio pode ser eterno, transcender gerações. Daí se falava antigamente que 8 dias e 80 anos é a mesma coisa, quando tratamos de um aspecto em helicoidal ou um aspecto tensional. A primeira visão do Furiharai vai ser estabelecer se estamos falando em energia ou em tensão. Se o guerreiro que eu vou enfrentar é um guerreiro impulsivo, que vai fazer uso da sua ira, da sua impetuosidade, do movimento impensado, buscando definir a questão, ou se vai ser um homem experiente, capaz de conduzir uma pessoa mais jovem a uma armadilha. Furiharai, ele fala de tudo isso. Primeiramente, ele pode ser visto como algo simples ou uma fácil explicação e, ao mesmo tempo, pode ser muito sofisticado e complicar toda uma linha de elaboração que vai desde o movimento principal até as linhas de início e final. O que quer dizer isso? Quando estudamos com profundidade, as linhas de início falam em 12 linhas e as linhas de finais também falam em 12 linhas. Essas duas vão se subtrair em linhas proporcionais em 6 condições. Tudo isso nós estudamos dentro do aspecto da estratégia em si. As linhas verticais, as linhas horizontais, o posicionamento do adversário, tudo isso vai estabelecer dentro do Furiharai uma observação e, por conseguinte, uma condição de decisão. Se nós falarmos nas linhas próximas ao corpo ou no elemento fogo, os ataques, em geral, são intensos, rápidos e precisos. Já os ataques em uma linha de elemento terra
são mais longos, mais lentos. Em geral, eram usadas armas mais longas. Os ataques em elemento fogo, armas mais curtas, como tanto, a faca, armas de pequeno porte, armas escondidas no corpo. Toda essa linha de observação dentro do conceito de estratégia, visto a partir do Furi Harai, vai determinar o posicionamento, a linha de visão, a linha de observação, entendimento e compreensão. Furi Harai se divide em 6 elementos: fogo, água, ar, terra, madeira, metal, cada um com suas características e especificidades. E a partir daí, estes se multiplicam por 8, que vão multiplicando por tantos outros. O que quer dizer isso? A multiplicidade das observações dentro das condições, sejam elas através de uma dúvida ou de uma certeza, favorece a antecipação, favorece a condição e favorece depois a estruturação. Aqui nós falamos em estrutura e função. A estrutura é o que o corpo produz e a função é o que o pensamento, a mente produz, seja através do espírito ou não. Então, o seu corpo e a sua mente devem estar alinhados com as visões e observações que vão oferecer os 5 sentidos, ou, se formos um pouco além, os 6 sentidos. Assim sendo, Furi Harai é apenas uma ferramenta, ele é apenas um objeto, dentro de tantas outras visões já preconcebidas com objetivos estabelecidos. Certamente que essa minha visão, uma visão inicial, é uma visão simples e também superficial. Se nós entrarmos no que seria o Furi Harai dentro das concepções mais profundas, nós deveríamos então falar em Haragei, falar em concepção do eu adulterado, em concepção das estratégias com inversões e proporções pré-estabelecidas a partir do outro. Nós devemos falar então em movimentos perpendiculares diagonais, em movimentos invertidos a partir das sensações primárias, secundárias, ternárias, enfim. O Furi Harai também pode ser algo muito complexo. Porém, a simplicidade ela é o último grau da sofisticação. Então, comece entendendo pela parte simples. E no final, mesmo o sofisticado vai parecer algo simples.